O bloco de esquerda, Nova Frente Popular, se consolidou como o maior do parlamento da França, aponta a boca de urna do segundo turno das eleições legislativas realizada neste domingo. Apesar de surpreender no primeiro turno, o reagrupamento nacional de Marine Le Pen ficou em terceiro lugar. O resultado se deu principalmente pela participação massiva dos franceses no pleito. Cerca de 67% da população participou das eleições, representando a maior presença em mais de 40 anos. O bloco de esquerda deve ter entre 172 e 192 192 cadeiras na Assembleia Nacional contra 132 a 152 cadeiras. Neste momento, o primeiro-ministro falando. A gente tem ele agora, neste momento, falando. Acácio, enquanto a gente vê as imagens aí, por favor, comenta esta notícia de agora. Esquerda surpreendendo lá na França e que deve vencer. Isso é uma pesquisa de boca de urna. É uma meia vitória do presidente francês Emmanuel Macron. E por que uma meia vitória? Porque ele cedeu um pouco dos seus poderes e abriu mão de lutar para que fosse formado um bloco republicano, composto por partidos de esquerda, esquerda moderada e de centro, e até alguns partidos de direita, mas mais moderados, para que não fosse dada a vitória ao partido da Marine Le Pen, para que a França não desse uma guinada à extrema-direita. Então essa é uma vitória, repito, desta coalizão. E dentro desta coalizão, o partido de esquerda foi o mais votado e muito provavelmente será o responsável por indicar o primeiro-ministro. O Macron perde força? Perde muita força, mas ele não perde a governabilidade. Fosse o partido de Marine Le Pen o vencedor, ele perderia força e governabilidade. Então, no final das contas, eu disse no começo, vale reiterar, é uma meia vitória do Emmanuel Macron. Explica essa daí, ô Felipe Monteiro. Você acertou mais uma vez? Ou está acertando? Porque tem que esperar o resultado final também, né? Não, eu estou acertando mais uma vez. Eu falei durante toda a semana, inclusive o Segré fez até um post me criticando, falando que ele não conseguia ver como que a esquerda iria ganhar na França. Tá aí, Segré. Tá aí para quem quiser ouvir. Isso é fruto de muita análise técnica, Koba, em cima do contexto da França. Quer falar alguma coisa? Sim, Pepe, me perdoe te interromper, porque nesse momento fala o primeiro-ministro da França aí, Gabriel Attal, está falando nesse momento que amanhã entregará o seu cargo. Felipe Monteiro. É interessante saber quem vai ser o próximo primeiro-ministro da França, né? O Mélenchon, que é o líder da esquerda francesa, foi a público hoje pedir para o Macron reconhecer a derrota e nomear o primeiro-ministro da frente de esquerda, não é? Inclusive, o Mélenchon poderia ser um desses ministros, uma dessas pessoas que viria a se tornar ministro. Agora, eu vou lembrar o seguinte, Koba, por que o Macron chamou essas eleições antecipadas? Chamou a eleição antecipada porque os franceses, quando foram votar para o Parlamento Europeu, na sua maioria, votou na direita/extrema-direita. Então a Le Pen, naquela ocasião, foi a vencedora. Então Macron, ele fez esse chamamento e dissolveu o parlamento para tentar buscar, né, governabilidade dentro da população francesa. E no segundo turno das eleições, a população francesa mostrou claramente que não quer a direita e a extrema-direita no poder. Então, quer complementar, Cássio? Então... Só uma complementação, Pepe, que vale, lembrando que na França o voto não é obrigatório e a quantidade de pessoas que compareceu para votar neste segundo turno foi muito maior que a quantidade de pessoas que compareceu no primeiro. Foi parecido, 67%. Mas maior. Eu não sei se foi maior, assim, 67%, depois vamos pegar esse fato. Foi um pouco maior, o que aconteceu... A atenta produção já checou. Um pouco maior quanto? A nossa produção checará. Porque, não foi isso não. O que aconteceu... É boca de urna, né, meu amigo? Então calma, Pepe, você está muito exigente. O que aconteceu, nesse caso específico da França, não tem nada a ver com a população votando mais no segundo turno. Tem a ver com uma articulação clara entre a esquerda e o centro para ter candidatos competitivos contra a direita. Quando no primeiro turno a extrema-direita teve a maioria dos votos, né, 33%, e a esquerda teve 28%, é bom lembrar que isso não significava nada, porque na França as eleições são votos distritais.
E na França tem 577 distritos. E só teve o fechamento. Pode falar, Cássio, vai. Só mais um dado, PP, você está falando só para não te interromper. É o maior comparecimento dos últimos 40 anos na França. É o maior comparecimento das eleições o primeiro turno também era nos últimos 40 anos. Desde 1981. O primeiro turno também era uma das maiores votações dos franceses. O que eu estou falando é o seguinte, é indiferente isso. O que houve é uma articulação clara no segundo turno do centro com a esquerda para ganhar da extrema-direita. O que eu previ lá atrás, né? O primeiro turno da eleição francesa, você só ganha, né, o parlamentar só ganha se tiver a maioria dos votos. E só teve fechamento em 77 distritos dos 500 distritos colocados em votação. E no segundo turno, o que aconteceu? Houve uma articulação clara, não é? Que isolou a direita e a extrema-direita. E qual foi o resultado das eleições? Macron ficou em segundo, Mélenchon com a frente esquerda ficou em primeiro e a Le Pen com a Reunião Nacional ficou em terceiro lugar, mostrando claramente que o Macron, apesar de não ter sido o vencedor, né, ele conseguiu isolar a extrema-direita e a votação era esse da o França, objetivo que ele queria. E a votação da França nessas eleições era exatamente uma convocação do Macron para mostrar que ele tem mais força do que foi mostrado nas eleições para o Parlamento Europeu. Pediu o jogo da luz. É preciso fazer uma pequena correção aí. Não foi uma vitória da esquerda contra a direita, até porque não era essa a briga diretamente lá. Era o Macron que tinha a maioria, era o mais forte, e nessas eleições ele ficou em segundo, mas ele, a se confirmarem as pesquisas de boca de urna, ele é o maior perdedor. A direita cresce, a esquerda cresce e o grupo do Macron diminui. Essa é a realidade que mostra a pesquisa da boca de urna. Para trazer os dados aqui, em relação a comparecimento dos franceses às urnas nesta eleição, neste segundo turno, ao meio-dia, a presença foi de 26,63%. No primeiro turno, no mesmo horário, meio-dia, a presença havia sido de 25,9%. Então, neste segundo turno, nós temos mais franceses comparecendo diante dessa régua aí, desse limite que a gente tomou como comparação, que é de 25,9% no primeiro turno e 26,63% no segundo. Um pouquinho a mais, 1% de franceses. É muito francês junto, esse 1% aí, o PP, não desconsidera não. Não, é o que eu tô falando é o seguinte, é insignificante comparar a quantidade dos franceses que foram votar no primeiro turno com os franceses que foram votar no segundo turno, né? 3, 4% a mais de voto. O que mudou o cenário do segundo turno para o primeiro foi a articulação do centro com a esquerda contra a direita. Foi isso. E personalidades saíram também a favor da esquerda, né? Se for ver, o Mbappé, que é capitão o Mbappé é capitão da seleção francesa, saiu saiu contra a extrema-direita. A França está vivendo um fenômeno próximo ao que nós vivemos aqui em 2022, por exemplo. É um voto anti. Não foi nem um voto a favor do Macron ou da esquerda. Foi um voto contra a extrema-direita, contra o Raí foi lá fazer campanha, vocês viram? Raí, que é ídolo do São Paulo e ídolo também do Paris Saint-Germain, estava lá fazendo campanha a favor da esquerda na França, o Cássio Miranda. As pessoas se mobilizaram nisso, hein? Não só os seus nacionais, o maior ídolo da seleção francesa, o Mbappé, atualmente, né? Com também participação de estrangeiros, como, por exemplo, o Raí. Que é uma grande personalidade do futebol lá. Ele é ídolo lá na França. Exato. A Europa, é engraçado, essa coisa do poder é pendular, né? Uma boa parte da Europa vive e vê com preocupação uma ascensão da extrema-direita. Não só na França, Alemanha também. Na Alemanha nós tivemos nos últimos dias episódios até de partidos nazistas que vivem na obscuridade, mas para a Alemanha, pro alemão, isso é uma questão bastante complexa. As eleições do Parlamento Europeu mostraram essa ascensão da extrema-direita e, óbvio, eles todos encaram isso com muita preocupação. Mas eu digo pendular porque, se a gente olhar para a Inglaterra, não é que a Inglaterra vive um fenômeno oposto. A Inglaterra ontem, a esquerda voltou ao poder, o Partido Trabalhista voltou ao poder. Mas não é porque a Inglaterra é contra
os outros países europeus. É porque a Inglaterra viveu este fenômeno à direita antes. A Inglaterra viveu este fenômeno nos últimos 10 anos, pelo menos. Se nós lembrarmos, a Inglaterra fazia parte da União Europeia, tinha o euro como moeda comum. Em 2014... Não, a Inglaterra sempre teve a Libra. Não, eles tinham o euro como moeda. Em 2014, eles votaram o Brexit, que foi a saída da Inglaterra do mercado comum europeu e da União Europeia, e hoje o inglês vive os efeitos disso. Então, a Inglaterra, esses efeitos são negativos, muito sentidos economicamente e também no tratamento que o poder público dá à população. Então a Inglaterra volta à esquerda, repito, num fenômeno diferente, mas eles anteciparam isso. Mais ou menos, né? Por que mais ou menos? O Partido Trabalhista identificou uma pessoa lá que era mais centro, né? E aí foi para as eleições na Inglaterra, representando o Partido Trabalhista, né? Dentro do rol do Partido Trabalhista, que você tem pessoas de centro-direita até esquerda, a liderança do Partido Trabalhista era uma pessoa mais de centro que de esquerda. Eu até entendo que seja uma figura mais ponderada, mas eu digo do simbolismo. A esquerda é ponderada eles também. Eles voltaram para os trabalhistas depois de quase 14 anos tendo um governo conservador. Eu acho que vale essa análise. Enquanto a Europa caminha rumo à direita, a Inglaterra, que foi a primeira a fazer isso lá atrás, agora volta para a esquerda. Da Itália está falando, né? O Acácio... esquerda lá, França, Inglaterra. O Acácio está falando que a Inglaterra, lá no Reino Unido, eles saíram na frente, eles foram à direita antes desse movimento que está acontecendo no restante da Europa e dos outros países europeus que estão agora caminhando à direita. Agora eu queria entender de vocês dois se isso impacta, por exemplo, nas eleições no restante do mundo. Porque há muitas pessoas que falam que tem as ondas, né? A onda do Milei, que pode ser parecida agora com a onda do Trump nos Estados Unidos. Se isso pode impactar também nas eleições brasileiras de 2026, essas eleições europeias. Vocês acham que tem correlação entre estas eleições mundo afora? Quando começa a ganhar muita direita, isso impacta nas eleições vindouras, o Acácio? Ou não tem nada a ver, cada país é seu país e pronto? Lembrando que estamos num mundo mais globalizado, né? Cada vez mais. É uma coisa maluca, né? É um mundo globalizado, mas há uma briga contra a globalização porque principalmente essa nova direita mais nacionalista, ela é contrária à globalização. E o mundo como um todo vem vivendo um fenômeno que nós chamamos de desglobalização. Em segundo lugar, o que a gente está acompanhando em Balneário Camboriú é o grande exemplo dessa união e do fato do fenômeno de um país, a ascensão de uma ideologia acabar afetando os outros países. O fato do Milei vir para o Brasil e falar numa convenção de direita, de extrema direita, mostra exatamente isso. Mostra, a partir das diversas citações que foram feitas ao Trump, mostra, através das citações que são feitas em relação a Le Pen, tudo isso é um indicativo da força que esses fenômenos ideológicos têm no mundo. Ô Felipe Monteiro, eu quero saber a sua avaliação também. Tem a história da onda global, quando começa aí a turma mais para a direita, isso impacta nas outras eleições, ou não tem nada a ver? Tem nada a ver. Não tem nada a ver porque você quer, que você espera, ou porque de fato não tem nada a ver? Contra Cássio. Porque eu perguntei a opinião do Felipe Monteiro sobre como é que vai se comportar o presidente Lula se o Milei o atacar nesse discurso lá na CEPAC. E olha, eu espero que ele seja o adulto na sala, eu espero isso, eu espero aquilo. Como é que vai se comportar o Milei lá na CEPAC? Eu espero isso. E aí, ô Felipe Monteiro, você espera que não haja essa ideia de onda ou de fato não há? Felipe Monteiro. Nada diferente do que os últimos anos, Koba. Esse negócio de achar que o mundo está caindo para a direita, isso aí é uma conversa que não se sustenta quando você analisa o fato como ele é, né? Por exemplo, no México, quem ganhou as eleições no México? AMLO é de esquerda. Quem ganhou as eleições na Inglaterra? É Partido Trabalhista. Apesar de eu achar que o primeiro-ministro é muito mais centrista do que de esquerda, mas o Partido Trabalhista ganhou. Quem está ganhando na França? A Frente Popular de Esquerda.
Então, tem nada diferente do que vem acontecendo nos últimos anos no mundo, né? Claro, né, que o que eu sinto que hoje em dia existe é que está muito mais definido e muito mais delimitado quem é a direita e quem é a esquerda. Então, de certa forma, quando a esquerda cresce, a direita cresce também, né? Na França, por exemplo, apesar da esquerda ter ganho as eleições, não dá para você ignorar o crescimento da ultradireita pela Le Pen, né? É uma realidade também, né? Tem mais assento que teve no parlamento passado, né? Apesar de não ter conseguido ficar nem em segundo lugar, né? Então o que eu sinto é mais isso, Kobe. Eu sinto que as forças estão muito mais definidas, né? Tá muito mais questões idealizadas e questões colocadas do que era no passado. Mas achar, por exemplo, que a questão pendular vai mudar o mundo para a direita, isso não é verdade.